vamos contar mais uma das histórias maravilhosas sobre a perfeição da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje é sobre a perfeição da diligência. Na vez passada, em que contamos a história sobre a perfeição da diligência, falamos que o Buda Shakyamuni, naquela vez era o Bodhisattva, ele substituiu uma corça que estava prenha e foi ao palácio do rei para ser sacrificado. O rei ficou chocado e comovido. Então ele falou: "Da minha parte, começando neste mesmo dia, não comerei mais nenhum tipo de carne. Pois não matar é fazer a doação sem temer a morte." Ao final da história, os 2 rebanhos dos veados estavam a salvo e seguros. E daquele dia em diante, eles não precisaram ir ao palácio para serem sacrificados. Então, o Bodhisattva Shakyamuni teve confiança para resolver o problema e foi determinado para ajudar aquela corça, mesmo ao custo da própria vida. Isso é a diligência do Bodhisattva. Hoje vamos falar sobre a diligência da mente. A história de hoje se chama A Vida Passada do Buda. A história de hoje se chama O Pássaro que Tentou Salvar a Floresta. Então, novamente, no passado, houve um incêndio que estava queimando a floresta. Dentro da floresta havia um fazão que, com esforços físicos intensamente extenuantes, usou sua própria força para voar para a água, ensopou suas penas e então voou tentando extinguir o grande incêndio. O fogo era grande e a água era pouca. Ele voou para lá e para cá diversas vezes. Embora estivesse exausto, não achou que isso fosse um sofrimento. Naquele momento, o Senhor Celestial, Sakradevendra, foi até o fazão e perguntou: "O que é isso que você está fazendo?" Ele respondeu: "Estou salvando essa floresta por consideração aos seres que nela vivem. A área nutrida pela sombra dessa floresta é um local vasto, refrescante e feliz. Todas as nossas espécies, todas as linhagens e parentes, bem como todos os outros seres, dependem de e olham por ela. Enquanto eu tiver força física, como poderia ser preguiçoso e deixar de salvá-la?" O Senhor Celestial então perguntou: "Quanto a você ser tão enérgico e diligente, por quanto tempo mais você pode continuar?" O fazão respondeu: "Considero a morte o tempo determinado." O Senhor Celestial então disse: "Embora suas intenções possam ser assim, quem seria capaz de verificar tal coisa?" Em seguida, o fazão proclamou imediatamente um voto: "Em última análise, minha mente é sincera. Se a sua confiabilidade não for falsa, o fogo deve ser imediatamente extinto." Nesse momento, os deuses do céu da morada pura souberam do voto do Bodhisattva e, em seguida, extinguiram o fogo imediatamente. Desde os tempos antigos até o presente, aquela floresta sempre cresceu exuberantemente e permaneceu intacta pelo fogo. Discussão final. Numerosos outros casos deste tipo ilustram que, nas práticas de vidas passadas, o Bodhisattva foi capaz de fazer o que é difícil de fazer. Ele não hesitou em sacrificar nem mesmo seu próprio corpo e vida, seu país, riquezas,
esposas, filhos, elefantes, cavalos, as 7 coisas preciosas, e seu corpo, sua cabeça, olhos, ossos ou sangue e medula. O Bodhisattva doa diligentemente sem cansaço. Como diz o ditado, pelo bem dos seres, o Bodhisattva passaria em um único dia por até 1000 mortes e 1000 nascimentos. Assim como a generosidade, as práticas realizadas no aperfeiçoamento das paramitas de disciplina, paciência, concentração e prajna são realizadas da mesma maneira. As características do que se pretende por vigor físico são ilustradas por todos os tipos de circunstâncias causais descritas no Sutra das Vidas Passadas do Bodhisattva. Continuar o cultivo em todos os bons dharmas, mantendo a convicção e a felicidade, sem gerar dúvidas ou arrependimentos, sem cair na preguiça e continuando a buscar o Dharma de forma insaciável de todos os dignos e honrados, dos áryas e todos abaixo desses até chegar às pessoas comuns, buscando todos os dharmas, fazendo de uma maneira comparável ao mar, engolindo tudo que flui para ele. É isso que constitui vigor mental do Bodhisattva. E essa história nos ilustra vigor físico e o vigor mental do Bodhisattva. Uma pessoa pergunta: a mente não ficar contente? Não é assim. Por quê? Se deseja cumprir algo e já cumpriu com o voto, então deveria estar contente. Se teoricamente algo é inalcançável, um assunto impossível de ser cumprido, se esse assunto deveria ser abandonado, então por que se diz nunca estar contente? Tal como uma pessoa que cava um poço buscando um manancial, mesmo fazendo isso com muito esforço e ainda assim não consegue ver água, então deveria parar de cavar. Tal como a prática espiritual. Se você já tentou e não conseguiu, então já não deve praticar. Então por que se diz nunca estar contente? Resposta: a diligência do Bodhisattva não pode ser comparada com uma analogia mundana, tal como se alguém faz a perfuração do poço sem suficiente força, então não pode obter água. Não é que não tenha água. Se é que este lugar não tem água, então em outros lugares deve haver água. Tal como alguém com objetivo, o Bodhisattva busca alcançar a Buddhidade, e enquanto não alcança, não fica contente. Ensina as pessoas sem fatigar-se, por isso se diz que o Bodhisattva não se cansa, ou não se aborrece. Além disso, a diligência do Bodhisattva vem com essa aspiração e voto de difundir amplamente e querer liberar a todos. Mesmo que os seres sencientes sejam inesgotáveis, então sua diligência também é inesgotável. Você fala que, se um assunto está concluído, então deve-se parar. Mas tal assunto não é assim. Mesmo que já possa alcançar a Buddhidade, devido aos seres sencientes ainda não terem se esgotado, então não se deve descansar. Tal como o fogo que, se não se apaga nunca, será frio. Então, a diligência do Bodhisattva é tal e qual. Se não entra no Nirvana, então nunca irá descansar. Por essa razão, nas 18 características distintivas do Buda, o desejo e a diligência de liberar aos seres sencientes, essas duas características, são sempre cultivadas pelo Bodhisattva. E além disso, o Bodhisattva não permanece
no Prajnaparamita da morada do Dharma. Então, ele não abandona a diligência. E isso é a diligência do Bodhisattva, não é a diligência do Buda. Além disso, o Bodhisattva ainda não atingiu o sendeiro do Bodhisattva por completo. Então, com esse corpo carnal do nascimento e morte, ele doa boas coisas aos seres sencientes. Mas eles, ao contrário, e ao invés de agradecer, fazem ações ruins contra o Bodhisattva. Ou então, há seres sencientes que o Bodhisattva elogia e acolhe, mas os seres, ao contrário do Bodhisattva, o difamam e humilham. O Bodhisattva os respeita, mas eles, ao contrário, o menosprezam. O Bodhisattva sente amor benevolente por eles, mas eles sempre estão buscando suas faltas. E eles sempre estão buscando e planejando para prejudicá-lo e daná-lo. Todos esses seres não têm força suficiente para perturbar o Bodhisattva. O Bodhisattva, em relação a todos esses seres sencientes, gera o voto universal. Eu, no caminho à Buddhidade, devo liberar os piores dos piores seres sencientes. Mesmo estando envolto por essas maldades, a mente do Bodhisattva não sente indolência e gera a grande compaixão. Tal como uma mãe benevolente, amorosa, que sente pena pela doença do filho, com a mente preocupada não pode abandoná-lo. Tais atributos pertencem à diligência do Bodhisattva. Além disso, quando praticando a paramita da generosidade, todos os tipos de mendicantes e pessoas vêm pedir coisas. Os que não devem pedir também vêm pedir. E até mesmo pedem coisas muito preciosas, apreciadas e difíceis de abrir mão. E falam assim com o Bodhisattva: por obséquio, me dê seus olhos, o seu cérebro, medula, sua esposa amada e todas as suas joias preciosas. Tais coisas que são difíceis de abrir mão, os mendicantes e outros seres vêm pedir forçadamente ao Bodhisattva, mas ainda assim sua mente fica imóvel. A mesquinhez e a raiva não surgem. A dúvida da visão correta não surge. Com a mente unificada com o propósito, a Buddhidade, mesmo assim ele doa a eles. Tal como a montanha Sumeru, sopram os ventos dos 4 cantos, mas eles não podem mover a montanha. E tais atributos são chamados a paramita da diligência. Nas experiências da nossa vida diária ou no caminho à Buddhidade, nós inevitavelmente encontraremos todos os tipos de dificuldades, apuros ou coisas insatisfatórias, desagradáveis. Até mesmo o sarcasmo e a censura de outras pessoas. O Bodhisattva guia através do exemplo e nos orienta assim: não tenha medo das dificuldades. Não tenha expectativas pelos resultados. Enquanto a direção for correta, mesmo que haja apenas uma ínfima quantidade de energia, você deve seguir em frente e não retroceder. E de todo o coração, nós estamos atentos aos seres sencientes, tal como uma mãe que ama seu único filho. Só existe amor em seu coração, infinito amor. Vamos aprender a diligência do Bodhisattva, tanto física quanto mental. Amitovó.